Olá pessoal, tudo certo? Espero que vocês estejam bem. Bom, no vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre purificação de misturas, como fazer, por que ela acontece, para que ela acontece. Vamos entender um pouquinho sobre essa parte química, que é uma parte que ela é um pouco mais experimental, tu tem mais contato em si com a química. Bom, a cristalização com sal e a água é um exemplo muito simples de purificação. Bom, vocês sabiam que dá para purificar uma substância usando apenas água, sal e o calor? Bom, vamos aprender isso hoje, tá? Como funciona, como é um processo da cristalização. Vou apresentar alguns videozinhos para vocês de como é que isso ocorre e como a gente pode fazer isso de uma maneira muito simples para observar esse fato e esse acontecimento. Bom, como isso ocorre? Se misturar sal com água, o sal se dissolve, formando uma solução. Uma solução é sempre em uma única fase, tá bem? Essa solução ela vai ter apenas uma fase. Quando a gente mistura a água no sal, ela vira uma solução homogênea, porque a gente consegue misturar, dependendo da quantidade, né? Mas consegue misturar 100% então do sal na água e ela vira uma única solução. Mas se ferver a solução, a água vai evaporar e o sal vai se juntar de novo. Bom, o sal, então, ele estava misturado na água, e aí, quando a gente ferve a água, o sal ele se junta novamente. Então, ele forma pequenos cristais no fundo do recipiente. Bom, nesse videozinho aqui, vocês podem observar que eu estou misturando, então, a água com o sal, tá? A água mais o sal, como eu disse anteriormente, forma uma solução homogênea. Ali vocês podem observar, então, é uma solução que, se tu misturar totalmente, ela vai virar uma solução, então, 100% homogênea. Bom, aqui, então, vai ser o processo do ferver, tá? Então, a água mais o sal, a gente vai ferver. A água vai evaporar e o sal vai se juntar novamente, tá bem? Esse processo é um pouquinho lento, tá? E tu tem que ficar alguns minutinhos ali, então, fervendo a água mais o sal, mas tendo paciência dá certo para ver os cristais. Bom, aqui já é quase completo, tá? Com a fervura quase completa. Esse processo é chamado de cristalização, tá? E ele acontece porque os íons do sal, do sódio, o sódio, está se separando da água, tá? Quando a água evapora, ele se reagrupa, formando cristais novamente. Como eu disse anteriormente, a água evapora, né? E o sal, então, vai se juntando novamente. Então, ele se junta novamente e forma cristais. Bom, e por que é uma purificação? Porque se a mistura tiver impurezas, se no meio da água do sal tiver impurezas, elas tendem a ficar na água ou se dispersarem. Ou elas vão evaporar junto com a água, ou elas vão se dispersar. O sal que cristaliza é mais puro do que o que estava na mistura. Quando a gente misturou o sal e a água, a gente tinha um sal X. Quando a gente evapora a água daquela mistura, a gente tem um sal Y. E ele é muito mais puro do que o sal X. Esse momento, o princípio é usado na produção de sal em salinas, por exemplo. Quando a gente pode também ver, a cristalização também ocorre quando nas cavernas, né, a gente pode observar também as cristalizações. Bom, assim então, encerrando o vídeo, a gente conclui que ao ferver uma solução de água e sal é um exemplo de cristalização e purificação. Ele é 100% científico, tá? E ele é extremamente simples, é algo que a gente pode observar até em casa e é algo muito simples. Então, resumindo o conteúdo, para que serve, então, a cristalização? A cristalização é para a gente obter algo mais puro, tá? Porque as partículas elas vão se reorganizar e, a partir desse momento que elas se reorganizam, elas
elas expelem todas as impurezas para fora do seu composto, e então elas acabam ficando mais puras, tá bem? E nesse exemplo que a gente viu, então é um exemplo bem prático da gente ver. Então eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, mandem para nós. Muito obrigada.